Olá, pessoal. Que Deus te abençoe neste dia. Que a graça redentora do Senhor venha estar comigo e com você, para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada do dia a dia, firmes no fundamento que é a palavra de Deus. Como está o seu tempo para com este mundo? Você tem tirado tempo para você? Como é que você está andando por este mundo? Você tem tirado tempo para descansar o seu corpo físico, a sua mente? Porque o mundo está tão agitado, meus irmãos, que muitas das vezes ele nos impede de termos tempo para as coisas básicas, para ficar um pouco com os filhos, com a esposa, com o esposo, para ter um tempo com os amigos. O mundo está tão agitado que ele nos faz, por conseguir o alimento, conseguir uma carreira de vida, ou conseguir, vamos colocar assim, ser alguém, o mundo nos obriga a não termos tempo para as coisas tão especiais, que é isso que eu disse: família, amigos, um tempo de lazer. Sabia que às vezes tem dia que você poderia, ou eu, levantar da cama, tomar um café, sentar no sofá, ler um livro, ver uma palestra, fazer uma caminhada, correr, andar de bicicleta. Para quem gosta de nadar, nadar. Para quem gosta de praticar o Tai Chi Chuan, que nem eu. Mas a cada dia o mundo ele nos obriga a não ter esse momento. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que nós devemos fazer. E o livro do pregador, no caso em Eclesiastes tem algo muito interessante, que é um texto que a gente já está cansado de ouvir, de cós salteado. Mas através do Espírito Santo, o único que pode abrir os nossos olhos espirituais e nos mostrar a verdade, a gente compreende coisas maravilhosas em Eclesiastes, que diz assim no capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir, tudo fez formoso em seu tempo.
Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aí ele diz no versículo chave: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. É interessante que Deus fala através do pregador, dizendo que há tempo para todos os propósitos. Hoje, se você se encontra sem tempo para amar mais a família, o esposo, a esposa, se hoje você se encontra sem tempo para estar com os familiares que você ama, não é verdade? Às vezes as pessoas ficam a vida inteira sem ver os parentes, por falta de tempo, por falta de dinheiro. Mas é um erro grande, meus irmãos, porque a vida da gente, ela passa. A Bíblia diz, né? O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é disso que o pregador está falando. Por isso que eu falei que o texto-chave é a partir do versículo 12. Porque existe tempo para tudo, meus irmãos. É nós que devemos administrar o tempo. Faz tempo que você não descansa, mas você deve tirar um tempo para você. Porque quando você tira um tempo para você, você consegue ver as coisas com clareza e consegue enxergar, porque quando ele está falando aqui, está falando sobre fé, que você consegue enxergar que se existe todo esse tempo, é Deus que quer administrar todo esse tempo. Aqui nesta terra, nós sabemos que nós estamos de passagem. Nós não viemos aqui para ficar eternamente. Por quê? Porque se fosse para nós ficássemos eternamente aqui, nós não morreríamos. O pecado não estaria sobre a nossa carne. Mas como a nossa vida não é aqui, é uma vida com Deus, vivendo uma vida com Deus, então o tempo passa. Não é verdade? Lembra-se, nós que quando éramos criança, nós brincávamos, nos divertimos. Muitos homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra hoje não têm pai, não têm mãe, porque já passou. Então, o tempo, meu irmão, é algo precioso. E quando o pregador, inspirado por Deus, fala essas palavras, ele está dizendo que Deus, ele é a coisa mais importante, ele é dono do tempo. É Deus que é dono do tempo. Então, que nós possamos sempre, mesmo trabalhando, espalhando pedras, juntando pedras, tudo que nós fizermos, nós possamos colocar sempre Deus acima de todas as coisas, sabendo que é Ele que rege todo o tempo, sabendo que Ele é quem cuida de nós. A palavra de Deus diz que Noé, ele entrou na arca com os seus filhos. E ali o tempo passou dentro da arca. Deus fez uma aliança com Noé, um concerto com Noé. E os seus filhos, suas esposas, viveram para ver aqueles dias depois do dilúvio. Deus teve um tempo de tratamento com aqueles homens que estavam ali, com Noé. E a Bíblia diz que o que aconteceu? A arca pousou em terra seca, as águas baixaram, Noé saiu da arca
Noé fez uma plantação, criou uma vinha, embebedeu-se, na verdade, ficou bêbado, na verdade, e o tempo dele estava ali. Deus deu o tempo todinho para Noé pregar a palavra, dizer para as pessoas, mas as pessoas não quiseram ouvir. E o tempo se passou dentro da arca, Noé saiu da arca e continuou vivendo a vida dele. E a coisa mais importante não foi tudo isso, do tempo. Foi a fé que Noé tinha em Deus, porque Deus falou diretamente com Noé. Assim Deus também fala comigo e com você. Basta somente nós estarmos, com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Então, meus irmãos, tire um tempo para você, um tempo para as coisas de Deus, um tempo para o propósito de Deus. Porque essa vida aqui, meus irmãos, ela passa rápido. Nós sabemos que isso aqui é um abrir e fechar de olhos, como diz a palavra de Deus. Jesus, ele vai voltar para aqueles que são seus, para aqueles que tiraram tempo para ele, para aqueles que ouviram uma palavra, uma mensagem direcionada dele. Então, há tempo para todos os propósitos. E o tempo que é maior é a fé em Deus. Ele diz assim no versículo 15: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Amém, meus irmãos? Deus vai pedir conta de todo o tempo que nós tivemos aqui nessa terra. Se faz tempo que você não visita a sua mãe, se ela estiver viva, vai visitá-la, o seu pai, se você mora longe dela. Se ela mora perto de você, passe um tempo com ela. Passe um tempo com seus filhos. Estou pregando isso para vocês hoje, mas é algo que eu vivo. Meus irmãos, eu costumo pregar sempre o que eu vivo. É o meu dia a dia, o que eu vivo com Deus, com a minha família. Hoje eu tive muitos convites, mas eu preferi hoje ficar com a minha família. Um momento com eles, que é um momento precioso que passa rápido. Então, não pense só em ganhar dinheiro. Eu sei que é muito importante para sustentar a família, mas tire tempo para você também. Às vezes, você não tem dinheiro para fazer uma viagem longa. Faça uma viagem perto. Vai na cidade, ou se você mora na cidade, sai com sua família para tomar um sorvete, para comer um hambúrguer, para ver um filme no cinema. Tire tempo, meu irmão, e principalmente, tire tempo para as coisas de Deus. E o que já foi e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Por isso que o pregador fala, que tudo é vaidade, mas não é vaidade conhecer o Senhor, colocar vida diante dele. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa sempre fortalecer o seu coração. São palavras simples de um homem simples, mas que estou sempre pedindo ao Espírito Santo que me guie nessa minha jornada. Desde criança, meus irmãos, desde muito jovem, que eu busco a palavra de Deus, que eu sempre coloquei Deus, sempre tentei colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Por isso que Ele tem me abençoado e me fortalecido, tem me livrado do mal. Muitas pessoas já tentaram fazer mal para mim, mas Deus sempre tem me fortalecido e me abençoado. Então, esta palavra hoje, meus irmãos, é sobre o tempo. Você é dono do seu tempo. E quem é dono de você é Deus. Deus é o dono de tudo e de todos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ilumine, minha irmã. Que nós possamos reger mais o nosso tempo. No nome de Jesus. Fique com Deus e fique na paz.